Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam a produção e o comércio de remédios que ajudam a emagrecer. O texto segue agora para a sanção presidencial. O plenário também aprova o projeto que obriga hospitais a registrar indícios de violência contra a mulher. O texto vai para o Senado. E você vai ver também: comissões da Câmara debatem indícios de irregularidades em operações financeiras do grupo JBS junto ao BNDES. A lei que institui o divórcio no Brasil completa 40 anos este mês. Veja os avanços que descomplicaram o começar de novo. O brasileiro até acha a leitura importante, mas apenas 30% gostam de ler. Uma reportagem especial mostra os desafios para mudar essa realidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que a medida provisória 759 de 2016, que trata de regularização fundiária, seja devolvida à Câmara. No pedido ao STF, parlamentares da oposição sustentaram que 8 emendas aprovadas pela comissão mista que analisou a MP tiveram um sentido alterado após serem aprovadas pelo plenário do Senado na forma de emendas de redação. Assim, segundo os autores do pedido, o texto deveria ter retornado para nova apreciação pelo plenário aqui da Câmara. O repórter Tiago Ramos explica. Essa história começa com a aprovação no Senado. Lá, o relator Romero Jucá, do PMDB de Roraima, fez 8 mudanças no texto. Ele argumenta que essas questões são de redação, ou seja, que o propósito original do texto foi sim mantido. A oposição não concorda e cita um exemplo. O texto aprovado pela Câmara falava numa data, junho de 2009. O senador Romero Jucá mudou essa data para dezembro de 2016, uma diferença de 7 anos. Para a oposição, que entrou com uma liminar no STF, a mudança no texto solapou do plenário da Câmara dos Deputados a prerrogativa de decidir sobre a matéria. O pedido foi analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concordou e decidiu suspender os efeitos da aprovação, determinando o retorno da proposição à Câmara dos Deputados e dando mais 10 dias corridos de prazo para a análise dos deputados. O deputado João Daniel, que é um dos autores do pedido, comemorou. Com isso, ganhamos tempo para manter as conquistas históricas do movimento de luta por moradia urbana pela sociedade civil e também rural, a luta histórica da reforma agrária. Ter assentamentos que tenham terra, que tenham infraestrutura como estrada, escola, lazer, aquilo que o Estado brasileiro tem obrigação de fazer. O deputado Isalci Lucas acha que a decisão judicial não vai ser um problema. Ela poderá ser votada aqui na semana que vem, rapidamente, sem nenhuma dificuldade, mas eu acho que esse assunto será contornado no próprio Supremo, com o compromisso do Executivo de vetar aquilo que está contrariando, que está na decisão. Acho que não tem nenhum problema, não traz nenhum prejuízo vetar esse artigo. No plenário, os deputados aprovaram um projeto que obriga a polícia e hospitais a trocarem informações sobre casos de violência contra a mulher. Também foi aprovado o projeto que autoriza a produção, a comercialização e o consumo de remédios para emagrecer. Houve muito debate em torno da emenda do Senado ao projeto de autoria do deputado Felipe Burnier. A proposta original autorizava a produção, venda e consumo, com prescrição médica, de determinados tipos de inibidores de apetite. Depois de aprovado na Câmara, o projeto foi modificado no Senado, que exigiu uma receita médica mais restrita no balcão da farmácia. Ao final, a alteração do Senado foi aprovada pelos deputados, mantendo a venda de medicamentos à base de sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Ela restringe a prescrição, porque ela estabelece um formulário de prescrição, que é um formulário de remédios controlados. Portanto, a emenda, ela é melhor do que o projeto que aqui saiu da casa. De uma hora para outra, a Anvisa, de forma arbitrária, proibiu esse medicamento. E o que aconteceu? Uma amplitude no mercado negro, muitas das vezes o consumidor brasileiro não sabendo o que estava consumindo, e isso teve um impacto muito negativo, principalmente na questão do SUS,
do impacto da saúde pública da população, principalmente de outras doenças como a hipertensão, AVC, câncer, distúrbios articulares. Os deputados também aprovaram um projeto para fazer com que hospitais e delegacias dialoguem entre si. Sempre que um médico encontrar indícios de violência contra uma mulher durante um atendimento, ele deverá comunicar isso ao hospital. E o hospital, por sua vez, deverá comunicar à delegacia. Isso é importante aí porque dribla um elemento dessa história toda, que é o medo da própria vítima de fazer a denúncia. As nossas estatísticas hoje não são reais, não são concretas, porque infelizmente a mulher, quando sofre uma violência por medo da ameaça, da humilhação, muitas vezes ela se cala. O plenário aprovou ainda projeto que prorroga por até 120 dias a bolsa de estudantes que derem à luz, adotarem ou obtiverem a guarda judicial de crianças. A proposta se refere a bolsas de estudo com duração mínima de 12 meses, beneficiando bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, estágio sênior e graduação. Uma mudança que, feita antes, teria beneficiado estudantes como Bárbara, que faz mestrado em psicologia. Ela teve 2 filhos durante os estudos e teve a bolsa cancelada após o nascimento do segundo. Eu teria um pouquinho mais de tempo para executar, entregar a minha tese, a minha dissertação. E segundo, porque eu teria um pouquinho mais de fôlego financeiro. Na semana que passou, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou, por 10 votos a 9, o projeto da reforma trabalhista, aprovado pela Câmara. A proposta segue agora para mais uma comissão e depois para a análise dos senadores no plenário. A derrota do governo repercutiu aqui na Câmara. Eu quero cumprimentar os 10 senadores que votaram contra a reforma trabalhista, que não é reforma trabalhista, é o desmonte da CLT, é o desmonte da Justiça do Trabalho, é o desmonte do instrumento da luta dos trabalhadores, que é o movimento sindical. O processo democrático é assim mesmo, está passando por uma comissão no Senado, depois vai para outra comissão, vai para o plenário, e tem essa casa aqui também para fazer justiça, porque o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que dar oportunidade para que os patrões, para que possa gerar emprego com tranquilidade, que tenha segurança jurídica. A reforma trabalhista vai gerar emprego no Brasil, não tenho dúvida nenhuma, e tenho certeza que esses obstáculos eles são importantes para que, no momento adequado no plenário, a vitória seja garantida. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está no exercício da presidência da República, foi ao Senado tratar de uma outra votação, a da reforma política. Maia também se reuniu na residência oficial com o presidente interino da Câmara, Fábio Ramalho, e com líderes partidários e fez um apelo para que essa reforma seja votada ainda no primeiro semestre. Depois da conversa com os líderes da Câmara, Rodrigo Maia esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para tratar da reforma política. Para valer já em 2018, as mudanças precisam ser aprovadas um ano antes da eleição, ou seja, até o final de setembro deste ano. Antes do recesso, a gente possa ter um texto encaminhado, mesmo tendo divergências, que a gente possa aprovar uma reforma política para 2018 e para 2022, que seja uma transição em 18, já que a crise é muito profunda, e 22 um modelo que possa ter mais apelo do que essa transição de 18. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que abre a possibilidade de revogar o mandato presidencial por vontade popular. Agora, o texto precisa ser aprovado em plenário por lá, em 2 turnos, para depois vir aqui para a Câmara dos Deputados. E a CCJ aqui da Câmara conseguiu quórum para analisar a PEC das diretas já, mas um pedido de vista adiou de novo o início da discussão da proposta de emenda à Constituição para a semana que vem. Depois de semanas de impasse, uma sessão extraordinária convocada exclusivamente para debater a matéria alcançou o quórum nesta terça-feira, mas as discussões foram adiadas para a semana que vem por um pedido de vista conjunto. A oposição, que luta pela aprovação da proposta, apoiou o pedido de adiamento como estratégia para encurtar o processo de obstrução imposto pela base do governo. Se nós não fizéssemos isso, eles pediriam retirada de pauta, conseguiriam, na próxima sessão que fosse recolocado, pediriam vistas, então nós já queimamos a vista, não pode mais pedir vista.
Um momento de serenidade, cautela. Não podemos incendiar o país, né, sem cumprir a Constituição, sem cumprir o direito de ampla defesa contraditório, que é previsto no nosso ordenamento jurídico. Nós não estamos julgando um político qualquer, nós estamos julgando o presidente da República. A PEC 227 de 2016 prevê eleições diretas para presidente e para vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos, exceto nos 6 últimos meses do mandato. O assunto deverá voltar a ser discutido em outra sessão extraordinária. A expectativa é que possamos fazê-lo na semana que vem, com a aprovação ou a rejeição da admissibilidade dessa PEC, o que for a vontade da maioria da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a Comissão de Finanças e Tributação realizaram uma audiência pública para debater indícios de irregularidades em operações financeiras do grupo JBS junto ao BNDES. O secretário de Controle Externo da Administração Indireta do TCU apontou diversos indícios de irregularidades em operações que resultaram em prejuízos ao BNDES, em 4 processos envolvendo um grupo JBS. Em relação a essas 4 operações, existe um indício, somados esses valores, de dano erário na ordem de 850 milhões de reais. Tá? É importante dizer para Vossa Excelência que esses processos todos estão na fase de contraditório e ampla defesa. Nenhum processo ainda tem seu julgamento definitivo. Na audiência também foi questionado se o grupo JBS não teria se utilizado de informações privilegiadas para realizar a compra de dólares pouco antes de tornar pública a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista nas gravações envolvendo o presidente Michel Temer. A Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Fazenda, analisa 9 processos administrativos sobre o tema e 2 inquéritos. São relacionados à compra de dólares no mercado futuro e com relação às operações de ações. Esses 2 processos já foram objeto de instauração de inquérito administrativo no âmbito da CVM e estão em instrução na SPS com a Procuradoria Federal Especializada. Os deputados que solicitaram a realização da audiência afirmaram que os indícios de irregularidades são consistentes e aguardam a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito para aprofundar as investigações sobre o grupo JBS. Um aquecimento para a etapa principal, que é a CPMI. Nós já aprovamos, deve ser instalado o mais rápido possível agora. O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, disse que a meta de resultado primário para 2018 deve ser mantida em déficit de 132 bilhões e meio de reais. A previsão de crescimento do PIB é de 2,49%, com inflação de 4,5%, juros de 9% ao ano e salário mínimo de R$ 979. O relatório deve ser votado antes do recesso parlamentar, previsto para ter início em 18 de julho. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. A lei que instituiu o divórcio no Brasil completa 40 anos este mês. Veja os avanços no texto. O brasileiro até acha a leitura importante, mas apenas 30% gostam de ler. Uma reportagem especial mostra os desafios para mudar essa realidade. É só um instante. Pela regra atual, quem dirige sem portar o licenciamento e a carteira de motorista pode ser multado e ter o veículo retido até a apresentação dos documentos. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que impede a aplicação imediata dessas penalidades. Para cancelar o auto de infração, basta que o condutor apresente os documentos ao órgão de trânsito responsável pela autuação, em até 30 dias. Se não houver recurso para a análise do plenário da Câmara, o texto segue para o Senado. A lei que instituiu o divórcio no Brasil completa 40 anos neste mês. Foi uma longa trajetória até ser aprovada uma regra que permitisse às pessoas se separarem para viver sozinhas ou se casarem novamente. Com o tempo, outros avanços surgiram para tornar menos complicado o começar de novo. Há 40 anos, o Congresso aprovava a emenda constitucional que permitiu o divórcio no Brasil. O senador Nelson Carneiro foi o grande personagem dessa conquista que mobilizou a sociedade brasileira, mas também enfrentou resistências.
Nelson Carneiro lutou por 27 anos para ver aprovada a lei do divórcio. Não tenho dúvida da importância do senador Nelson Carneiro, não só antes pelo Estatuto da Mulher Casada, já em 42, mas especialmente pela lei do divórcio, que foi sua grande luta durante 27 anos. Essa é uma decisão da mulher e do homem. Quer dizer, estar casado ou não estar casado tem que ser uma decisão do casal. E se o casal não quer mais essa relação, é natural que se divorcie. Uma lei aprovada em 2007 desburocratizou o processo e permitiu a realização de divórcio em cartório de registro de notas. Desde então, podem se divorciar em cartório aqueles casais que não tenham filhos menores ou incapazes, ou os que têm filhos menores, mas já tenham resolvido na esfera judicial questões como pensão, guarda e visitas. A lei do divórcio, o que se alegava, contrariamente à época, de que ela seria assim, muito lasciva e que ia desestruturar as famílias, felizmente, hoje, das pessoas que se casam, 70% permanecem casadas o resto da vida. Apenas 30% que solicitam separação. As mudanças permitiram às pessoas reconstituírem suas vidas e até se casarem de novo. E em 2010, mais um passo. O Congresso promulgou a Emenda Constitucional 66, que acelerou e desburocratizou ainda mais o processo de divórcio no Brasil. Primeiro, não é mais necessário nenhum prazo para se divorciar, porque a responsabilidade é minha. Se eu casei hoje e quiser divorciar amanhã, esse problema não é do Estado, é meu. Segundo, acabou com a discussão de culpa, não é mais necessário explicar ao Estado por que é que eu quero me divorciar. E terceiro, acabou com esse inútil e inadequado Instituto da Separação Judicial, que é o que se chamava antigamente desquite. Então, simplificou o divórcio. Isso significa mais liberdade, mais autonomia para o cidadão. Começar de novo. Você costuma frequentar livrarias ou bibliotecas? Se a resposta for não, então você faz parte da maioria de brasileiros que até acham que ler é importante, mas ainda não tem o hábito da leitura. Uma pesquisa recente mostra que só 3 em cada 10 brasileiros gostam de ler. No teste de leitura do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, divulgado no fim do ano passado, o Brasil amargou a posição 59 entre 72 países avaliados. A repórter Cassiana Tormin foi atrás de formas para transformar o interesse por livros em resultados positivos. Tem o papel da escola para ajudar com o hábito e o prazer da leitura. E tem também o papel do Congresso. Aqui na Câmara, 2 propostas criam a Política Nacional de Leitura e Escrita e o Fundo Nacional Pro Leitura. A Ellen tem 11 anos. Ela adora ler. Ciro sugeriu uma vez, sem muita convicção, que fossem todos dormir. A garota não é apenas uma leitora de carteirinha, mas já se tornou uma escritora. E até publicou um livro. O que eu publiquei é sobre ser excluído. Que a bruxa, todo mundo pensava que a bruxa era má, que não sei o que, e todo mundo excluía. E aí a bruxa mostrou que ela era boa e todo mundo ficou amiga dela. Aí o leãozinho, ele se achava muito pequenininho, ele acabou virando o herói. A mãe da Ellen, claro, está orgulhosa. Ela nem imaginava que as histórias que contava à noite para a filha ajudassem a desenvolver tanta habilidade. No caso da Ellen foi mais eu mesmo, porque quando ela era pequena eu acabava lendo muito para ela antes de dormir. Encontrar uma criança que tenha a leitura como uma atividade preferida não é tão comum, principalmente com a concorrência dos aparelhos eletrônicos. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pro Livro, mostrou que quase metade das pessoas ouvidas, 44%, não leu nada nos últimos 3 meses antes da entrevista. Os projetos de lei que estão sendo analisados na Câmara têm como objetivo incentivar a leitura. A estratégia é tornar o livro um bem acessível a todos os brasileiros de qualquer idade. O deputado Tiago Peixoto é relator da Política Nacional de Leitura e Escrita na Comissão de Cultura. Para ele, é preciso estimular a leitura a partir dos primeiros anos de vida. Não tem outro caminho que não seja a escola, porque são onde essas crianças estão.
e na sua própria casa, mas com a dificuldade que eu coloquei aqui anterior, do não acesso à educação que os pais tiveram. Então a escola é que vai ser o canal fundamental para fortalecermos as leituras. E, claro, livros nas bibliotecas. A pesquisa do Instituto ProLivro também mostrou que o estímulo, especialmente na infância, faz muita diferença para adquirir o gosto de ler. Para 1/3 dos entrevistados, alguém incentivou a leitura. Em qualquer momento da vida, né, é importante você ter mediadores e ter pessoas que apresentem bons livros, que estimulem, mobilizem as pessoas a ler, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é enquanto criança, né, que você tem mais facilidade para isso, né? E a pessoa que mais influencia esse hábito é a mãe. João Pedro confirma essa verdade da pesquisa. O jovem escritor, que está prestes a ver publicado o primeiro livro, foi estimulado a ler desde criança. Minha mãe comprava o livro e ela também gostava muito de ler. Então ela lia comigo o livro. Então era meio que assim, eu tinha um pouco da preguiça da criança, só que minha mãe lia para mim e isso me estimulava a querer saber mais da história. Aí depois de um tempo, quando eu cresci uns anos, um pouquinho mais, alguns anos ali, eu resolvi pegar o livro e ler também. Outra verdade é que o hábito da leitura não vai ser cultivado se for considerado uma obrigação. A proposta da política nacional trata a leitura e a escrita como direitos. Para o João Pedro e a Ellen, o caminho para despertar novos leitores é oferecer produtos agradáveis. Incentivar que a pessoa leia aquilo que ela está a fim de ler, mas que ela comece a ler alguma coisa. A biblioteca mais frequentada pelos brasileiros é a que está na escola, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Estudar é o que mais faz as pessoas irem a uma biblioteca, ou seja, a escola, como a família, é lugar relacionado à leitura. Depois da mãe, o professor é quem mais estimula a usar um livro. Essa escola municipal funciona em regime integral na cidade goiana de Lusiânia, que fica na região metropolitana de Brasília. Aqui a biblioteca é bem montada e proporciona momentos inesquecíveis para as crianças. As crianças, eles entram aqui, é como se eles estivessem num mundo mágico. Eles vivem a história, eles entram dentro da história. Às vezes chamamos eles para voltarem para a sala de aula, às vezes eles não querem. A gente senta aqui no chão e lê à vontade, porque ler é bom para aprender. Desde 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola distribui livros de literatura, pesquisa e de referência para as instituições escolares. Desde 2005, essa distribuição é feita para todas as escolas de 1ª a 4ª série. E a partir de 2008, foram incluídos exemplares também para a educação infantil e o ensino médio. Mas, muitas vezes, o livro está disponível e não é utilizado, como reconhece o próprio Ministério da Educação. Muitas vezes nós vemos as bibliotecas com pouca frequência de alunos, né? Hoje existe uma difusão de formas de comunicação, né, através das novas mídias, né? E muitas vezes o livro é esquecido. Uma das estratégias do projeto para incentivar a leitura é formar professores e bibliotecários como mediadores de leitura. A proposta inclui ainda premiações e eventos de divulgação da literatura. O deputado Átila Lira é da Comissão de Cultura da Câmara, que analisa o projeto de lei que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. Ele destaca outro problema que dificulta o acesso à leitura no Brasil. Esse fracasso educacional nosso também está relacionado com a pobreza, com a desigualdade econômica e com a desigualdade social. A pesquisa do Instituto ProLivro confirma isso. O percentual da população leitora do país, que é de 56%, prevalece em algumas categorias. A população que pertence à classe A, ou seja, a mais rica, lê mais. Quem mais lê é quem tem oportunidade de estudar e quem tem nível superior. A gente tem problemas na escola, a gente tem famílias que não são leitores, nós temos professores que não são leitores,
nós temos bibliotecas fechadas, acervos não atualizados. Então, são vários os fatores que explicam, né, por que a gente tem tão poucos leitores, né? De acordo com a proposta em análise na Câmara, para atingir a meta de universalizar o acesso ao livro e à leitura, os Ministérios da Cultura e da Educação vão elaborar a cada 4 anos um plano de trabalho com participação dos estados, municípios e da sociedade civil. 3 informações da pesquisa Retratos da Leitura indicam a distância entre os brasileiros e os livros. Somente 2 em cada 10 pessoas frequentam bibliotecas públicas com frequência. Pouco mais que isso, 26% dos entrevistados na pesquisa tinham comprado algum livro nos últimos 3 meses. E 30% afirmaram que nunca compraram um livro na vida. O interessante é que um número bem maior, 73% da população, afirma que gosta de ler. E a grande maioria reconhece que a leitura é uma atividade positiva, que proporciona acesso ao conhecimento, crescimento profissional e melhora de vida. Mas então, onde está a dificuldade? Por que será que os brasileiros leem pouco? Por que você gosta de determinada comida e não gosta de outra comida? Pelo hábito. Nós acreditamos que o Brasil pode mudar esses dados se ele investir fortemente, se ele aparelhar as escolas com boas bibliotecas. Indicar os recursos para políticas que incentivem o brasileiro a ler é o objetivo de projetos em análise na Comissão de Educação da Câmara. O relator, deputado Rafael Mota, reuniu as ideias num substitutivo. A gente sabe que as políticas públicas são geridas através de recurso financeiro. E o fundo é uma realidade para a gente promover a cultura do livro, a cultura da leitura. Entre as ações previstas na proposta de criação do Fundo Nacional Pro Leitura estão a qualificação dos chamados mediadores e a ampliação de livrarias, bibliotecas e pontos de venda do livro no país. Apenas 15% dos municípios brasileiros, segundo o IBGE, dispõem de uma livraria para comprar livros. Quanto menor o número de leitores, mais caro o livro vai ser. Se ele for produzido em grande escala, com um número alto de leitores e pessoas comprando o livro irá baixar o preço. Se olhar a realidade do Brasil, a Ana Paula é uma aventureira. Apostou no mercado livreiro na cidade de Lusiânia, que tem cerca de 200 mil habitantes e fica bem perto de Brasília. O município, por muito tempo, fez parte do grande grupo de cidades brasileiras que não tem livraria. Começou com uma feira do livro e aí passou para um quiosque, depois uma loja e agora a gente está com uma loja um pouco maior, com parcerias. A proposta do Fundo Nacional Pro Leitura já foi aprovada pelo Senado Federal. Depois da Comissão de Educação da Câmara, precisa ser avaliada também pelas comissões de Cultura, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovada, vai direto para a sanção do presidente, sem precisar ser votada pelo plenário. Você pode acompanhar a discussão pelo site da Câmara e dar a sua opinião. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau.